Olá, meu irmão, minha irmã, dia 21 de fevereiro de 2023, estamos aqui reunidos para mais uma meditação da palavra. Portanto, vamos clamar o Espírito Santo neste dia para que possamos meditar dignamente o que o Senhor quer nos falar hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhe: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Entrando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados. Pois, pelo caminho, tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolhe em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor aqui vem nos alertar. O Senhor gostava de quê? De ensinar. Precisamos estar dispostos a quê? A aprender. E é o que eu sempre digo, quando a gente não presta atenção em quem está ensinando e a gente não se aprofunda naquilo que está ensinando, a gente não tem pergunta. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Eles não entenderam quando o Senhor falou que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos do homem e eles o matarão, mas 3 dias após a sua morte ele ressuscitará. Eles não entenderam. Não entenderam, não perguntaram, se calaram. E aí fizeram uma confusão ali no meio do caminho, que começaram a brigar entre si quem era o maior ou o menor deles. O maior é Pedro, que recebeu as chaves do céu? É Tiago, João, que também foram lá no monte, subiram ao monte na transfiguração do Senhor? E os outros ficaram lá embaixo? O Senhor não estava escolhendo quem era o maior entre eles e eles já estavam brigando ali porque o Senhor falou que iria morrer. Então, assim, quando ele sair daqui, quem é que vai mandar no grupo? Quem vai mandar no grupo? Quem vai ser o líder? Né? A gente vê isso em tantos lugares, né? No nosso meio. Muitas vezes a gente não se pergunta o que Deus quer e a gente coloca as nossas vontades em primeiro lugar, a nossa querência em primeiro lugar, e a vontade do Senhor vai morrendo dentro da gente. E a gente não entende o que Deus quer, mas a gente também não pergunta, deixa quieto, vai se afastando. A gente acha que estar com o Senhor não é sofrer, está lá na primeira leitura. A primeira leitura está no livro de Eclesiástico, e o Senhor já começa falando: Filho, se decidires servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. O que a gente vai fazer a partir de amanhã? Qual é o tempo que começa amanhã? Começamos o tempo da Quaresma.
E não é porque você está com o Senhor e orando todo dia, indo na igreja, que as provações não virão. Muita gente diz, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Sim, porque o inimigo vai te tentar. Jesus foi tentado no deserto nos 40 dias. O inimigo vai vir te tentar. Você não está pedindo paciência? O inimigo vai te jogar um monte de situações que vai tirar sua paciência. Você está pedindo para ser mais dócil ao Senhor e ser mais orante? Na hora que você começar a orar, vai acontecer um monte de coisa. O telefone vai tocar, as crianças vão gritar, você vai ficar impaciente na hora de aprender as coisas de Deus. A gente precisa, voltando para o Evangelho, estar no meio de pessoas que fazem com que a gente cresça espiritualmente. E não abaixem a cabeça e se calem como discípulo e se pergunte quem é maior, quem sabe mais. Dentro das paróquias e da comunidade, muitas vezes a gente vê isso. Ninguém é maior que ninguém, tá todo mundo ali junto, aprendendo. E a gente precisa sim de uma referência, um padre, ou melhor, um santo. Precisamos ter alguém que já viveu nesta terra e que hoje está lá e que viveu a santidade aqui para nos ensinar a persistir no caminho do Senhor. Que devemos persistir, não desistir, ser temente a Deus, confiar, como está na primeira leitura. Mantém o teu coração firme e ser constante. Inclina o teu ouvido e acolhe a palavra de inteligência e não te assuste no momento de contrariedade. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele, não o deixes para que sejas sábios no teu caminho. Tudo o que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor. É fácil ser constante na dor? Em meio ao sofrimento? Não é fácil ser constante. Às vezes você está passando por uma depressão, uma ansiedade, que você está inconstante. E como ser fiel nessa inconstância, se cada hora eu sinto uma coisa? Nessa dor que às vezes vem de uma forma avassaladora que eu não me aguento. E às vezes eu tô numa agitação sem fim. Às vezes eu tô numa tristeza profunda. Às vezes eu quero pegar o pescoço de um e matar. E tem hora que eu só quero um colo para me afagar. Como ser constante em meio a essa dor? Mas o Senhor fala: pois é no fogo que o ouro e a prata são provados. É no cadinho da humilhação. Os homens agradáveis a Deus, crê em Deus e Ele cuidará de ti, endireita os teus caminhos e espera nele. Espera no Senhor. Como é difícil esperar no Senhor. Às vezes você quer as coisas de imediato. Não é assim, meu irmão. Vamos aprender nesses 40 dias aí com o Senhor. O povo lá, ó, quando Moisés libertou o povo da escravidão, quantos anos? Eles muitas vezes perdiam a paciência e falavam: quando a terra prometida chegará? Espera no Senhor. Mas espera no Senhor com as pessoas certas ao seu lado. Trazendo para a realidade de hoje, onde muitos nessa realidade de dor precisam buscar psiquiatra e psicólogo, mas é o que eu digo, a gente tem que estar sempre em oração. A gente tem que perguntar se aquele emprego que a gente tanto almeja é a vontade do Senhor, porque muitas vezes você entra naquele emprego que você sonha, que você quer tanto, e aquele emprego te tira de Deus. Você se afasta completamente do Senhor, por conta daquilo que você sonhou e não o que o Senhor sonhou para você. Muitas mulheres são criticadas quando largam o emprego e se dedicam à família. Ela mortificou uma vontade dela para fazer crescer a família dela. Existem aquelas que se desdobram porque hoje realmente é difícil um só trabalhar em casa, porque tá tudo muito caro, tudo muito difícil, entendo? E nem tô criticando ninguém, tô vendo os dois lados.
E as mulheres não têm vida, e homens também, né? Não têm vida dupla, tripla, trabalham em casa, trabalham fora e fazem de um tudo. Né? Não só mulheres, mas homens, tiro pelo meu marido, meu José, né? Que tem se desdobrado aqui, ó, para cuidar de mim, para cuidar das meninas. Às vezes tem que dar um suporte lá na casa dele, né? A gente está mais distante, meu cunhado tem estado mais presente, mas na medida do possível, fazendo o que ele pode, estudando, buscando aquilo que ele quer, mas não esquecendo que tem que se perguntar a Deus: o que queres de mim, Senhor? Muitas vezes nesse momento de dor a gente busca o quê? Um psicólogo. O psicólogo ajuda a gente a centrar. E louvado seja Deus pela vida da minha psicóloga, Tayla, por ser uma pessoa de Deus. Porque muitos psicólogos fazem com que as pessoas se percam. Você já prestou atenção? Porque eu já conheço pessoas assim, que quando entraram na terapia, se separaram. E a família foi disseminada. Porque ela falou: vale a pena viver esse sofrimento aí? É melhor você largar tudo. É melhor, você tá te causando dor, larga, não vale a pena. Vai ficar insistindo na dor? Meu irmão, minha irmã, você casou para isso? Ninguém casa para separar. Permaneça firme, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados. Não é fácil a vida matrimonial, como não é fácil a vida celibatária para um padre, para uma irmã, uma religiosa, um religioso. Devemos orar pelas vocações, porque eles são provados o tempo inteiro. Veja Santa Teresinha, se ela tivesse desistido, quando a madre mandou que ela regasse todos os dias um cabo de vassoura enterrado no quintal. E ela fez o quê? Por obediência à madre. Ela regava sem reclamar, entregando aquilo para Deus. E o que aconteceu? Dali brotou uma rosa. Resposta de Deus, a obediência dela. É difícil, porque ela poderia falar: eu não quero mais, eu vou sair, a madre está me perseguindo. Não quero mais. E hoje nós temos um espelho. Os santos para nós são exatamente isso. Espelhos de como viver essa vida tão atribulada aqui na Terra. Então, nessa quaresma, eu te convido a fazer isso. Não esmorecer. Busque pessoas ao seu lado que te façam crescer espiritualmente e busquem na vida dos santos como viver aqui nessa terra que estamos de passagem e buscar a santidade. Essa é a nossa missão. Sede santos. Amém? A paz de Jesus e o amor de Maria. Até amanhã.